Hoje nós daremos continuidade à nossa série de 11 ministérios no 3º capítulo. E o título da mensagem de hoje é Pastores. Pastores. Nós vamos falar dos pastores e dos pais ao mesmo tempo. E eu confesso, queridos, como vocês sabem, que eu tinha 3 sonhos ali da adolescência para o início da vida adulta. Os 3 sonhos consistiam em casar, ser pastor e ter um filho. Em 2018 eu estava com os 3 sonhos já realizados. Era tudo que eu queria da minha vida. E ali eu zerei o jogo e descobri que começava outro. Ai, ai. E naquele dia que a minha esposa ela chegou para mim e contou, nós temos até isso gravado e ela não vai te mostrar. No dia que ela me contou que ela estava grávida, eu confesso que foi a maior explosão de sentimentos que eu já tive na minha vida. Foi o maior momento. É claro que a conversão é um momento que tem o maior significado para a nossa eternidade. É claro que o casamento é um momento talvez um dos mais importantes ali da nossa vida, mas a maior intensidade de sentimentos, de mistura de sentimentos, foi no dia que a minha esposa falou que ela estava grávida. Maior até do que o sentimento que eu tive no dia que ele nasceu. Quando eu soube que a concepção havia acontecido, então eu era pai. A partir daquele instante, meu coração explodiu de sentimentos. E se você é mulher e quer ver o teu marido balançar, conta para ele que você está grávida. Você vai ver que o magrão vai balançar que nem vara verde, vai ficar assim. É uma sensação, os que já são pais, é ou não é assim, os que já são pais? Meu Deus! É um negócio impressionante. Agora, como eu gosto de dizer, né, se até a rapadura é gostosa, mas não é mole, ser o pai é extremamente desafiador. É extremamente desafiador. Porque se por um lado nos traz uma grande alegria, é um desafio diário. O desafio de nutrir, o desafio de criar e talvez os 2 mais difíceis, os desafios de educar, que aí o negócio é sério. Aí o negócio é sério. E ser exemplo. De perceber que tudo que nós dizemos, que tudo que nós fazemos, que a forma como nós agimos, os nossos filhos nos imitam. Se você sente muita raiva do seu filho, talvez você não goste muito de si mesmo. Porque geralmente eles têm muitas características nossas. São reflexo de quem somos. Eles não vão ser igual a nós quando nós éramos crianças. Não, porque eles nem conheceram você criança. Eles vão ser semelhantes a você agora adulto. E é algo muito, muito, muito forte, muito, muito forte. E talvez esse seja o meu maior motivo de oração, seja a minha paternidade. Para que eu não fale com meu filho, para que eu não erre com meu filho, para que eu possa ser o melhor pai que eu posso ser. Na verdade, em muitas outras áreas podem nos substituir, podem corrigir, mas nessa área nós não podemos falhar. Nessa área nós precisamos dar o nosso melhor, sem dúvida nenhuma. Amém? Inclusive, quando a criança é pequena, talvez o mais próximo que ela consiga entender e perceber de Deus seja o pai. Ela talvez ainda não consiga ter uma percepção de o que é Deus, onde está Deus, a percepção do imaterial, a percepção daquilo que está além, ela não consegue, mas ela consegue ver o pai. Ver o pai. Isso nos preocupa muito enquanto Brasil, porque nós temos uma legião de pessoas que não sabem nem o nome do pai. A maioria dos documentos que a gente vai preencher pergunta só o nome da mãe. Porque existe uma agressão das trevas contra a paternidade. O diabo tem um desejo imenso de que os pais não sejam pais de verdade. De que os pais sejam distorcidos, de que os pais sejam omissos, de que os pais sejam errados, de que os pais não sejam uma imitação daquilo que Deus é. Que eles sejam ou molengas demais, ou duros demais, mas que eles não sejam uma imitação daquilo que é Deus.
E o nosso grande desafio é para olhar para o primeiro pai, olhar para Deus. Olhar e aprender com Deus como Ele é Pai, como é o seu amor, como Ele age, como Ele se move, e aprendermos a exercer a paternidade tendo Deus como modelo. E é difícil, queridos. É difícil tanto para o pai conseguir caminhar nessa direção, porque imitar alguém que é perfeito, como também é difícil para o filho, para alguém que cresceu, às vezes você cresceu talvez sem uma referência de pai. Talvez teu pai era tudo menos uma imitação de Deus. E agora você que não teve uma referência, precisa ser uma referência. Que difícil isso. Talvez você cresceu sem ter um pai decente. E agora você precisa ser pai decente para o seu filho. Aí vem aquele conselho antigo. Olha para Jesus. Olhe para o Senhor. Olhe para Deus. E se esse Deus é chamado por Jesus tantas vezes de Pai, você pode ver, esse era o título que Jesus usava para com Deus, Pai. Por outro lado, em toda a Bíblia você vai encontrar referências de Deus como também nosso pastor. Deus é o nosso pastor, Deus é o nosso Pai, então Deus é o nosso pastor. Ele é a nossa referência. A ovelha, ela é usada como um símbolo de nós, os cristãos, e também, antes disso, dos judeus ali, porque a ovelha, com a sua limitação de visão, com a sua limitação de autocuidado, ela precisa ser guiada muito de perto pelo seu pastor, um serviço muito paternal de proteção, de cuidado, de carinho. E Deus é essa referência. Deus é o nosso pastor, Deus é o nosso Pai. E só de escrever isso aqui, quando eu comecei a escrever, eu comecei a lembrar de tantos momentos preciosos com meu filho, que eu tive que segurar, porque eu comecei a chorar escrevendo, Daqui a pouco ainda me bate aqui na porta o Vini e a Camila, e eu preciso, vieram limpar o prédio aqui, eu estava ali escrevendo, orando, chorando, porque ser pai é um grande privilégio. Agora, se nós que somos humanos, se nós que somos pais aqui na terra, temos todo esse amor, todo esse carinho pelos nossos filhos, você consegue imaginar o tamanho do amor de Deus por você? Você que teve uma paternidade distorcida, você que teve um pai que não foi tudo aquilo, você tem um pai perfeito que é Deus. E eu queria pedir para você deixar esse pai curar o teu coração dos teus traumas, curar o teu coração das feridas, curar o teu coração. Porque pai faz algumas coisas. Pai dá nome. Não sei como é que está hoje em dia, mas na época que o João nasceu, quem teve que correr lá no cartório e dar o nome fui eu. E ao longo da Bíblia você vê os pais ali escolhendo os nomes também para as crianças. Nome. E pai ajuda a dar destino. É aquele que puxa o ar com a intensidade certa, na mira certa e solta as flechas. Os filhos são essas flechas. Então, se você não teve pais que fizeram hoje isso contigo, o próprio Deus restaura você, te dando nome, te dando identidade, te dando destino. Escute o que Deus fala de você. Escute o que o teu Pai eterno diz que você é. Porque talvez o teu pai aqui na terra disse palavras duras para você, disse que você não ia dar certo, não ia avançar, que você era isso, que você era aquilo, lançou palavras malditas sobre você. Em nome de Jesus eu cancelo essas palavras. Eu declaro que sobre você a verdade que impera é a verdade que o teu Pai eterno libera sobre você. E a verdade do teu Pai é que se alguém está em Cristo é nova criatura, e as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo, amém? Essa é a verdade sobre você. Leia a Bíblia como essa carta de amor do teu Pai. Receba a Bíblia como essa carta do amor do teu Pai. Às vezes, se tua vida ela está travada, não está avançando, ela não está conseguindo, você fica repetindo sempre os mesmos problemas, você não consegue avançar, talvez você precise ouvir a voz do Pai do céu, deixando todas as maldições quebrarem, caírem por terra e aceitando que você é aquilo que Deus fala que você é, que você tem um Pai, e esse Pai te dá o teu propósito nessa terra, amém? E sabe de uma coisa? Tem dias que os filhos se comportam, são obedientes, são amorosos, não é verdade? Agora tem aqueles dias que eu não vou nem falar, mas se você é pai, você sabe do que eu estou falando. Em qual dos dias eu amo mais o meu filho?
eu sempre amo meu filho do mesmo jeito. Não sei você, papai, mas eu sempre amo meu filho do mesmo jeito. Sabe o que muda? Relacionamento. A atitude do filho muda o nível do relacionamento, a velocidade do crescimento e o tamanho do favor. Mas a atitude do filho não muda o amor do pai. Pegou essa? O pai ama. O pai ama. Talvez o filho que está sarneando na volta vai perder, sei lá, algum presente, algum conselho, algum carinho. E o filho que está querido, está amoroso, está obediente, talvez vai ganhar algum presente a mais, algum carinho a mais, algum abraço, um conselho. Mas o amor vai ser igual. O amor não vai deixar de amar. Pelo menos eu espero que seja assim de bons pais. Maus pais, eu não sei. Mas eu sei que Deus é o melhor. E o amor dele por você é incondicional. Pastor, mas se o amor de Deus é incondicional, como é que pessoas se perdem? Porque Deus também respeita escolhas. Ele está sempre nos estendendo a mão. Mas nós decidimos o caminho que queremos trilhar. Deus te ama. Ele te ama com um amor tão profundo que nem as suas rateadas fazem ele deixar de te amar. Mas atrapalham o teu relacionamento. Mas deixam você perder o favor. Então, seja um bom filhinho para o papai. Amém? Seja aquele filho que o pai gosta de conversar. Seja aquele filho que o pai gosta de estar junto. Seja aquele filho que o pai conhece a sua voz e você conhece a voz dele. Seja aquele filhinho que obedece ao pai. Eu, particularmente, no meu relacionamento com meu filho e olhando para outros pais, tem algumas características no filho que nós pais gostamos muito. Não sei se as mães é igual, mas nós pais eu vejo que são essas características. Grato. Quando nós vemos um filho que tem gratidão, isso aí ganha o coração do pai, não é? Quando o filho reconhece que você trabalha por ele, que você faz por ele, que você toma chuva no lombo por ele, que você carrega por ele, que você faz força por ele, quando o filho reconhece, ganha o nosso coração, não é, pai? Quando a gente vê a gratidão, e Deus também. Você acha que Deus curte aquele filho murmurador que só fica reclamando de tudo, que nunca nada tá bom, tá tudo sempre ruim? Nós, pais aqui da terra, quando o filho é tão ingrato assim, a gente fica bravo, a gente fica irado. Imagine Deus que é perfeito. Grato, você quer agradar, você quer arrebatar o coração de papai do céu. Tenha gratidão no seu coração. Diga para a pessoa do lado, gratidão. A gratidão capta o coração do pai. Capta. Um coração grato. Você hoje, era dia dos pais, né? Eu liguei para o meu pai e disse, pai, obrigado. Obrigado por isso, por aquilo. A gratidão, ela pega o coração do pai. Você quer pegar o coração do teu pai? Agradece. Isso pega o coração. Quer pegar o coração de Deus? Agradece ele. Isso capta o coração de qualquer pai. Gratidão. Outra coisa que pega o coração de um pai, filho obediente. Pensa a alegria que dá para o pai quando o filho faz o que ele manda. Por que o pai manda o filho fazer? Por bem do filho. O pai quer que o filho cresça, quer que avance. E quando o filho obedece, quando o filho fica... Aí a gente já fica assim, né? Sorte do filho que a gente é crente. A gente, né? Mas quando o filho obedece de bom coração, faz tudo, né? Não faz pela metade, se esforça pelo menos, tenta. Quando a gente vê que o filho está tentando, já é uma grande coisa. Filho obediente arrebata o coração do pai. E você acha que com Deus não é assim também? Você acha que quando Deus vê que você está obedecendo a palavra dele, você acha que isso não arrebata o coração de Deus? Que ele não olha, esse é o meu filhinho, hein? Arrebata o coração de Deus. Pai gosta de filho obediente e Deus é assim também. Quer ver outra coisa que, olha, assim pega o coração de um pai? Filho que tem o coração ensinável. Quando o pai chega para o filho e diz, filho, o que tu acha de fazer assim, assim, assim? E o filho, pai, obrigado. Agora, eu já sei, pai. Dá até nojo, né? A gente olha para o filho e pensa assim, mas nasceu quando essa criatura? É filho de quem? Nasceu que dia? Porque, olha, deve ser mais velho que eu, porque, meu Deus do céu, essa sabedoria. Agora você imagina Deus
quando está querendo ensinar um negócio para a gente diz, deixa que eu sei. Deixa que eu faço do meu jeito. Que dia que nasceu essa criatura mesmo? Quantos milênios tem essa criatura? Olha o diálogo de Deus com Jó. Ô Jó, onde você estava quando eu criei isso, aquilo, aquele outro? Deus começa a dizer, Jó, até que tu é bonzinho, Jó, mas tipo, comparado com o pai, você entende? O coração ensinável. Outra coisa que pega o coração de um pai. Esforço. Sabe, a gente não fica julgando muito assim, tanto a perfeição. Mas quando a gente vê que o filho se dedicou, quando a gente vê que ele tentou, quando a gente vê que ele se esforçou, aquilo arrebata o coração do pai. E Deus sabe que a gente ainda não consegue ser perfeito. Mas quando ele vê que a gente está dando o nosso melhor, quando ele vê que a gente está se esforçando, quando ele vê que a gente está tentando, quando ele vê que a gente quer fazer algo bom, a gente quer fazer algo... isso arrebata o coração dele. Então eu queria dizer para você, arrebate o coração de Papai do Céu, teu pastor, sendo grato, obediente, ensinável e esforçado. Se você for grato, obediente, ensinável e esforçado, você vai arrebatar o coração de Papai do Céu. Amém? E já que estamos falando de pai e de pastor, eu quero falar sobre esse ministério. Nós introduzimos, nós temos uma série, se você quiser, olhe os capítulos anteriores da série. Nós estamos falando sobre os 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E hoje eu queria falar sobre esse dedo da aliança, dedo anelar ou anular, depende da sua idade, o jeito que você fala. O dedo da aliança, porque o coração pastoral é aquele coração que deseja levar as pessoas a ter um relacionamento com Deus e uns com os outros. Coração pastoral, aquela pessoa inclinada a isso, ele é apaixonada por relacionamentos. E muito semelhantes ao desejo de cuidado de um bom pai pela sua prole, pelos seus filhos. Como eu já falei aqui, nem todos serão pastores com P maiúsculo, mas todos nós precisamos aprender a nos mover nisso, a ser uma igreja do cuidado, uma igreja onde uns cuidam dos outros, onde uns abraçam os outros. Todos nós precisamos aprender a nos mover nessa área. Todos nós precisamos ter uma inclinação para esse lado. Pastor é aquele que olha para dentro. O coração pastoral é aquele que olha para dentro da igreja. Se o evangelista vai ser aquele que vai olhar para fora e vai tocar eles para dentro, vai atrair, vai chamar, o pastor é aquele que vai olhar para dentro. Vai olhar para as pessoas dentro da igreja e vai ficar buscando uma forma, um jeito de ver elas com saúde, de ver elas bem, de ver elas crescer, de consolidar essas pessoas, de tornar elas estáveis, seguras. A pessoa inclinada para o pastoral, ela vai ser aquela que gosta de estar junto com as ovelhas, de passar junto com os irmãos, de por anos e anos, e ver essas pessoas crescendo, bem estáveis e seguras, semelhante ao pai de uma casa, que quer ver todo mundo feliz e tranquilo em família. A pessoa inclinada para o pastoral é aquela que adora uma junção, vamos dizer até mais, um junta-panelas. E eu não consigo falar disso aqui sem pensar no Marcelo e a Nessa, né? Meu Deus do céu, falou em fazer alguma coisa junto, estão sempre com uns 3, 4 enfornados dentro de casa, né, Rafa? Né, Maria? Estão sempre tentando, né? Se tem uma comida, especialmente se for uma bala, o Marcelo tá junto, um doce. Né? Coração pastoral, ele gosta de ver todos juntos, todos, porque o coração pastoral, ele olha para a igreja como uma família. Ele olha como um monte de irmãos que tem que se dar bem. Você quer deixar alguém com um coração pastoral triste? São brigas internas. Assim como um pai de família, ele fica entristecido quando os filhos brigam dentro de casa, alguém com um coração pastoral, ele fica extremamente entristecido quando há desavença entre os irmãos, desentendimentos, porque tudo que ele quer é botar todo mundo para dentro de casa e ver todo mundo sorrindo e feliz de barriguinha cheia. Esse é o coração pastoral. E todos nós precisamos aprender sobre isso. Porque o coração pastoral, ele não está olhando para a pessoa
para ver o que ela é capaz de fazer, quais os títulos que ela tem. Ele está olhando pela pessoa simplesmente pensando em quem ela é, e com vontade de dar um abraço, e com vontade de ouvir as últimas histórias, e com vontade de falar. Cada um de nós precisa ter esse coração. Cada um de nós precisa ter um coração pastoral, para que quando entrar alguém novo na porta, essa pessoa não saia daqui sem ganhar pelo menos uns 3 abraços. Para que essa pessoa não saia daqui sem ganhar um carinho, para que essa pessoa não saia daqui sem alguém pedir o número do telefone dela, para que essa pessoa não saia daqui sem se sentir amada. Cada um de nós precisa ter um coração pastoral para que quando a pessoa entrar na célula, alguém olhe para ela e pergunte: oi, como você está se sentindo hoje? Como você está? Vem cá. Olha, você falou que estava com aquela dificuldade, conseguiu resolver? Olha, você falou que estava uma situação lá no serviço, conseguiu? Precisamos ter um coração pastoral. Porque o evangelista, o seu jeito descolado e veloz, sim, ele vai trazer muita gente. Mas para que essas pessoas fiquem, elas precisam ser consolidadas. E essa consolidação vai ser um trabalho pastoral. Quem é inclinado ao pastoral, ele vai falar temas como vida cristã, santificação, cura interior. Vai trabalhar temas para trazer restauração ao coração. Vai tentar fazer a pessoa conseguir encontrar um lugar de paz, um lugar de descanso. Talvez o evangelista, o apóstolo, o profeta vão tentar agitar e marcar um monte de coisa, mas o pastor ele vai querer marcar um monte de janta, de refeição, de lanchinho, de tempo de comunhão, de passeio, de estar junto. Alguns que são inclinados ao pastoral até criam aquele cemitériozinho de frango básico, né? Porque gostam tanto de uma comunhãozinha que o negócio fica meio... Porque o desejo dele é ver estabilidade. Quem é inclinado ao pastoral sabe que as ovelhas elas não gostam de uma mudança brusca e que elas não enxergam muito longe. Então ele faz pequenas mudanças bem devagarinho, para que as ovelhas talvez nem percebam muito que está mudando e fiquem tranquilas e não fiquem agitadas, fiquem calmas. Ele vai levando elas da consolidação para a edificação e da edificação para a maturidade. Ele vai ajudando elas a se tornar de alguém que recém se converteu num verdadeiro cristão, de um verdadeiro cristão num cristão em santificação e depois um cristão maduro que não se abala por qualquer coisa. Nós precisamos de pastores. Nós precisamos ser uma igreja com coração pastoral para que nós não venhamos a ser uma rodoviária. A rodoviária entra e sai gente, mas ninguém mora lá. Mas quando existe um coração pastoral, essas pessoas entram, mas elas vão ficando. Elas vão ficando porque elas vão sendo reconhecidas, amadas, cuidadas, porque alguém dá valor para elas. E como é bom quando a gente se sente amado. Quando alguém pergunta, conversa. Como é bom quando nós podemos pastorear uns aos outros. Quando eu iniciei um processo mais sério na minha igreja lá, o pastor era o pastor Samuel. E hoje nós às vezes ficamos até 2, 3 meses, às vezes sem se falar, mas eu nunca esqueci dele. Porque naquele momento ele estava ali junto comigo, sendo um pastor. Eu brinco, hoje eu não brinco mais que eu estou mais velhinho já, mas eu chamava ele de Papai Moel, né? Papai Samuel. E brincava com ele a respeito disso, porque isso é o que nos estabiliza, isso é o que nos consolida. É ter alguém que a gente se sente abraçado, cuidado, protegido. E em nome de Jesus, você vai ser essa pessoa para alguém. Amém. Amém. Ah, pastor, mas eu não tenho um chamado ministerial de pastor, mas todo mundo tem que aprender um pouquinho. Lembra da história da escola? Todo mundo tem que aprender um pouquinho de português, matemática, né? De geografia, cada um tem que aprender um pouquinho. Mesmo que você não tenha um chamado ministerial, Jesus manifestava essas 5 áreas. E nós somos chamados a manifestar também. Porque se a pessoa ela for evangelizada ontem, recebeu uma profecia hoje, mas ninguém deu um abraço e perguntar como é que ela está, talvez amanhã ela possa se perder. E não é isso que nós queremos. O pastoral é a área que faz com que essas pessoas fiquem e sejam consolidadas. Talvez tudo que alguém está precisando hoje é aquele abraço que você sabe dar muito bem. É aquele carinho que você sabe dar muito bem. Agora, as pessoas às vezes confundem um pouco. A gente confunde com a nomenclatura que nós usamos. A gente chama todo mundo de pastor hoje em dia.
está lá pregando numa igreja, está presidindo uma igreja, a gente chama de pastor. Mas nem todo mundo que cuida de igreja é pastor, né? A gente às vezes confunde chamando isso. Eu confesso que não acho que esse seja o meu principal ministério, embora que eu orei muito a Deus pedindo que o Senhor me desse um coração pastoral e tudo mais, mas hoje, se eu fosse olhar daqui da igreja, com certeza eu veria isso, principalmente no Marcelo e na Nessa, esse chamado pastoral. Porque às vezes a gente confunde o que é ser pastor com o governo da igreja. A igreja é governada, segundo a Bíblia, pelos presbíteros, os presbíteros que lideram a igreja. Pastor, então, não estou entendendo isso, deixa eu te explicar. Por exemplo, imagine um pediatra, ou um dentista, né? Um professor. O professor, ele está lá e você chama ele como? Professor. Mas vamos imaginar que esse professor, então, ele agora foi eleito deputado. Então você pode chamar ele de quê? De professor ou de deputado. Porque professor é o que ele se formou, é o que ele está ali trabalhando, e deputado é a autoridade que ele recebeu mediante o voto. Certo? E espero que ele também trabalhe. Então são duas coisas diferentes. Você pode chamar ele de professor ou você pode chamar ele de deputado. Uma coisa é a sua profissão, outra é a função administrativa, a autoridade que ele exerce. Certo? Então, uma pessoa ela pode ser ao mesmo tempo presbítero e evangelista, presbítero e apóstolo, presbítero e... Entende? Poderíamos assim, cada igreja, aquele presbítero que lidera os demais, ele acaba sendo o que hoje nós chamamos de o pastor da igreja. Está dando para entender? Se nós fôssemos seguir por essa nomenclatura da Bíblia, teríamos igrejas que diríamos que o presbítero sênior da igreja, é o líder principal da igreja, é um evangelista, um profeta, um apóstolo. Mas a gente padronizou e chama todo mundo de pastor. Então nem todo mundo que lidera a igreja é um pastor. Ele é, nesse sentido, o presbítero principal. É como se fosse tipo assim, os diáconos, mais ou menos aqueles que hoje nós chamamos de líderes de célula, né? Os presbíteros, aquele que geralmente a gente chama de pastor, e o bispo, aquele que coordena um grupo de pastores. Ele supervisiona alguns pastores, então ele seria o bispo. Essas são funções administrativas, de governo dentro da igreja. Outra coisa, categoria diferente, é apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Isso é outra categoria. Está dando para entender? Amém? Então são coisas diferentes. A minha função de liderar essa igreja é a função de um presbítero sênior da igreja, aquele que lidera a igreja. Mas não tem problema, pode chamar de pastor, que eu sei que hoje em dia ficou assim mesmo. A gente já está acostumado, não tem problema nenhum. Amém? Vamos lá. Os pastores, como se apresentam ao longo da Bíblia? O principal pastor, sem dúvida nenhuma, que nós temos essa referência na Bíblia é Jesus. Jesus se apresenta como um pastor maravilhoso, tanto em João capítulo 10, como em João capítulo 17. Em João capítulo 10, 11 e também o 14, ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Então você percebe no pastor uma característica de quê? De bondade, sacrificial, de pensar mais nas ovelhas do que neles mesmos. Eu já vi vezes assim, vou falar dele já que ele não está aqui, está lá com os teens. Eu já vi dias em que o Marcelo estava com um restinho de gasolina, mas tinha gente para levar para a cela, para o culto, e ele gastava até o fim. Depois ele ia pensar como é que ele ia trabalhar, fazer os compromissos dele na segunda-feira. Mas ele ia zerar aquela gasolina, levando gente para a cela, buscando. Para quem já viu esse tipo de coisa, levanta a mão aí. Meu Deus do céu. E quando eu comecei a conviver com ele, eu comecei a ficar apavorado com essas características que eu via nele. Às vezes, tinha um restinho de comida lá dentro da casa e ele fazia questão de botar tudo na mesa e amanhã Deus vai prover, mas eu vou cuidar dessas ovelhinhas. Então esse é um coração pastoral de às vezes até pensar um pouco mais no outro do que pensar em si mesmo. E nós precisamos aprender com os pastores, aprender com eles a amar o próximo. Jesus deu a sua vida, Jesus preferiu morrer naquela cruz do que passar a eternidade sem você. Pensa nisso. Meu Deus, esse é um coração pastoral. Outra coisa, diz aqui: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Por quê? Porque o pastor escuta e fala. Ele escuta e fala. Ele sabe fazer bem o sanduichinho aquele, sabe? Ele dá um elogio, dá um carinho, desce a lenha, exorta, corrige, depois dá mais um carinhozinho de novo.
faz o sanduichinho, né? Pão, carne, pão. Esse é um pastor. Ele sempre está disposto a deixar-se ser transparente, a deixar com que as pessoas conheçam também, não Jesus, né? Mas seus acertos e falhas, ser transparente com as suas ovelhas. E depois, diz no 17, enquanto estava com ele, Jesus agora preparando já a sua volta para o céu, eu os protegi. Olha só, o pastor sempre quer proteger as suas ovelhinhas. Ele às vezes é um pouco bairrista, né? Pensa bastante na igreja local dele ali. E guardei o nome que me deste. Nenhuma delas se perdeu, a não ser aquela que estava destinada à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então o pastoral é aquele que entre as 99 vai atrás da uma, aquela que estava perdida, para trazê-la de volta. Esse é o pastoral. O pastor está sempre buscando a unidade. E o que alegra o seu coração é a harmonia do rebanho. O apóstolo vai estar dando aquela agitadinha, o evangelista vai estar dando aquela agitadinha, o profeta vai estar dando aquela... Mas o pastor... Lembra que eu falei que o evangelista botava uma quinta? Primeira, terceira e quinta? O pastor vai botar uma primeira. Se ele vê que está todo mundo tranquilo no carro, que vai ser uma troca de marcha suave, ele vai botar uma segunda. Mas não esperem que o pastor coloque uma quinta marcha. Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Ele precisa do corpo de Cristo, dos demais ministérios, para poder acelerar um pouquinho mais. Ele quer ver as ovelhas limpas, saudáveis. Como diz o pastor Eibe, ovelha sadia da cria. Então o pastor é aquele que vai querer ver as ovelhas, os santos, os crentes, vai querer ver eles muito saudáveis. Para que uma vez estejam saudáveis, eles possam gerar outros. Ele vai querer ajudar as famílias a encontrar um bom relacionamento dentro do casamento, trabalhar a educação de filhos, trabalhar a organização financeira, para que as famílias tenham paz, para que a igreja tenha paz, para que a igreja viva bem. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, ele chama Jesus de o supremo pastor. Por que Pedro faz isso? Porque Pedro rateou demais. Pedro errou demais, Pedro falhou demais, Pedro negou Jesus. Mas ele encontrou um pastor que não gostava das rateadas dele, que chegou a dizer, te arreda Satanás. Mas que quando Pedro se arrependia, Jesus ia lá de volta. Tá, vamos lá. Vamos de novo, Pedro. Vamos reiniciar essa partida aí. Vamos lá, Pedro. Jesus acolheu Pedro. E Jesus foi o instrumento da restauração na vida dele. Amém? Porém, embora hoje em dia a gente chame todo mundo de pastor, no Novo Testamento não tem alguém assim diretamente chamado de pastor, como nós temos os exemplos que eu citei antes do evangelista Filipe. Não tem. No Novo Testamento aparece essa referência aí a Jesus, aparece a referência a cuidar bem das ovelhas, mas não aparece uma pessoa diretamente, claramente sendo chamada de pastor, a não ser o próprio Jesus. Não aparece. Engraçado isso, né? Mas há bastante referência a essa obra, ao pastoreio. Todos nós na igreja precisamos ser pastoreados. E aí cabe muito ao líder de célula também ajudar nesse pastoreio, nessa conversa, nesse apoiar as pessoas aí. Mas nós temos características pastorais muito fortes, por exemplo, em Barnabé. O apóstolo Paulo, na época que estava no seu processo de conversão ali, a igreja tinha medo dele ainda, porque vocês lembram que ele tinha sido perseguidor de cristãos, ele apoiava até a pena de morte a cristãos, o espólio dos bens. Então a igreja tinha medo. Quando ia Paulo chegar no culto, se o Paulo fosse entrar aqui, a galera ia dizer assim, não, peraí, Paulo vai me ver aqui e vai querer confiscar meus bens amanhã, vai aprovar, vai votar pelo meu apedrejamento. Não, peraí, alguém tira esse cara daqui. Mas teve um homem chamado Barnabé, que ele escutou a história de Paulo, que ele conversou com Paulo, e que ele fez a integração de Paulo. Integração. Você precisa integrar as pessoas nessa igreja. E o Paulo chega diante dos irmãos e diz, calma gente, Paulo mudou. Ele não é mais aquele cara, ele mudou, Jesus transformou o coração, e ele começa a fazer a integração de Paulo. O pastor Eibe chama isso de tornar o peixe dentro da água.
Porque às vezes a pessoa pinta aqui na igreja, ela se sente um peixe fora d'água, ela não conhece como funciona, ela não sabe os protocolos, ela não tem nem ideia que tipo de igreja que é, mas quando tem alguém com um coração inclinado também na área pastoral, como Barnabé, chega e diz, não, peraí querido, ó, aqui são os banheiros, funciona dessa forma, ó, hoje tem ceia, você sabe o que é, posso te ajudar, ó, tá. E vai integrando aquela pessoa. Esse é um coração pastoral, um coração de cuidado, de carinho. E nós temos João. Quando nós lemos as cartas de João, nós vemos todo o amor, todo o carinho de um coração também inclinado. Por outro lado, a Bíblia fala de maus pastores e de falsos pastores. Fala de mercenários que não são pastores de verdade, eles fazem aquilo só para ganhar dinheiro. O único objetivo que eles têm de se intitularem pastores é ficar rico, é ganhar dinheiro. E aí, o mercenário é aquele que vai usar as ovelhas como degrau, vai fazendo uma pilha de ovelhinha para ir subindo lá e ficando mais rico, mais rico, mais rico, usando as ovelhas para obter benefícios próprios, ou usando as ovelhas para se eleger para alguma coisa, enfim. Só que em vez de estar subindo nos degraus da vida, como ele pensa, ele está descendo aos degraus do inferno. Porque esse mercenário vai se dar de cara com o supremo pastor. A coisa vai ser feia para o lado dele. Porque ele vai ser considerado responsável em relação a isso. A Bíblia diz em João 10:12, o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo e a abandona e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Por outro lado, existem também maus pastores. Mas antes de ver os maus, vamos olhar para os bons. Davi. Quando questionam, Davi fala, as ovelhas de meu pai. Porque o verdadeiro bom pastor, ele sabe que as ovelhas são do pai. Assim como eu, pai do Josias, sei que o Josias, no fim das contas, é filho de Deus, e Deus me deu o privilégio de cuidar dele por um tempo aqui na terra. O bom pastor é aquele que sabe que as ovelhas são as ovelhas de meu pai. Aquelas pessoas lá na célula são as ovelhas de papai do céu. Vocês aqui são as ovelhas de papai do céu. São as ovelhas de meu pai que eu tenho a responsabilidade. E Davi era assim. As ovelhas de meu pai. E Davi enfrentava ursos e leões pelas ovelhas de seu pai. A Bíblia diz em 1 Samuel 17, 34 e 35. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando parece um leão ou um urso, ele leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás, atinjo com golpes, livro da sua boca. E quando vem ele contra mim, eu agarro pela juba. Eu fico imaginando essa cena. Davi agarrando o leão pela juba. Meu Deus do céu. Atinjo com golpes até matá-lo. Fico imaginando agarrando o leão pela juba assim. Meu Deus. Agora, os maus pastores, Ezequiel 34, 1 a 10 fala sobre eles. Eu vou ler um trecho que diz assim: veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diga assim, diz o Senhor soberano, ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem de lã, abatem os melhores animais, mas não tomam conta do meu rebanho. Vocês não fortalecem a fraca, curam a doente, enfaixam a ferida. Aí estão coisas que nós precisamos fazer como pastores e pastoras. Cada um de nós é chamado a fortalecer aqueles que estão fracos, curar aqueles que estão doentes e restaurar aqueles que estão feridos. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. A desviada ela foi embora porque ela quis, a perdida se perdeu de propósito. Mas a gente é chamado para interceder pelas duas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade, e por aí vai, falando a respeito deles. Mais adiante, fala, estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo rebanho. Que grande desafio, que grande desafio. Nós não podemos ser pastores só nas horas boas, mas também nas lutas e dificuldades, amém? Amém. Quais são os dons e as ferramentas que muitas vezes se manifestam na vida de alguém que tem um chamado, uma inclinação pastoral? Um deles é o dom de palavra de sabedoria. Quando uma pessoa ela tem esse ministério pastoral, geralmente ela tem o dom de palavra de sabedoria, e uma das formas que se manifesta é conselho. Você vai conversar com a pessoa e ela te dá aquele conselho que
parece ser maior do que a própria pessoa. Às vezes pessoas simples, pessoas que não estudaram muito, e você escuta aquele conselho que parece algo vindo de um grande doutor, porque é o dom de palavra de sabedoria em operação. Ou até mesmo na pregação da palavra. Aquela pregação que trata sobre santificação, sobre vida cristã, aquela pregação que vai entrando lá dentro e ajuda você a se tornar um cristão mais maduro, um cristão mais saudável, um cristão mais completo, através do dom de palavra de sabedoria. Mas não somente isso, né? O pastor, além de ser um conselheiro, as suas preleções vão trazer alimento, vão levar as pessoas a pastos verdejantes para que elas se alimentem da palavra de Deus. Também, além disso, eles vão ser grandes peritos para trazer cura interior. Pessoas que estão com mágoas, estão com raivas, estão com problemas. O pastor vai ser aquele mais conciliador e também, através dessa revelação da palavra de sabedoria e da palavra de conhecimento, trazer para a pessoa essa maturidade para que ela possa ser restaurada no seu coração. Vai tirar tempo também para orar em línguas, com certeza. Dos dons complementares, eles vão ser sempre socorristas, ajudadores, sempre dispostos a ajudar quem está precisando, os de dentro, mais do que os de fora. Se algum irmão estiver precisando de alguma coisa, ele dá a casa, mas os de dentro, os de fora, ele pensa um pouquinho mais sobre isso. Mas pelos de dentro, a pessoa inclinada à pastoral faz de tudo por ela. Muitas vezes, ele dá as coisas dele mesmo, ele tira o pão da própria boca para dar para algum irmão que está precisando de algum tipo de ajuda, sempre movendo com misericórdia com aqueles que estão perto. Sempre enxergando a igreja como aquela família onde todos precisam estar próximos. Muitas vezes também é capacitado para dar ânimo, ou até para exercer governo, mas às vezes no governo acaba sendo um pouquinho mais devagar. E eu gostaria de perguntar para você, será que nós temos sido bons pastores? Será que você e eu, será que nós temos sido bons pastores? Porque boa parte de vocês que estão aqui hoje são pessoas que já estão há algum tempo com Cristo, já estão há algum tempo andando aqui. E eu te pergunto, nós vamos ser bons pais e mães para aqueles que entrarem por essa porta? Porque quase todo domingo algum convidado está entre nós. E se esses convidados não permanecerem, significa que nós precisamos crescer na área pastoral. Nós precisamos nos importar mais em consolidar essas pessoas, em ajudar elas a passarem de um decidido para um novo nascido. Qual é a diferença? O decidido, talvez ele até achou legal esse negócio de igreja, quem sabe até repetiu uma oração, mas a gente não sabe ainda exatamente se ele nasceu de novo mesmo, ou se ele, né? Mas através desse cuidado pastoral, essa pessoa vai ser consolidada no nosso meio. Um dos motivos que às vezes as pessoas vão nas nossas células, mas depois saem, vêm nos cultos e às vezes é que nos falta um coração mais pastoral, de realmente ouvir as pessoas. Você que já é crente há mais de 3 meses, lá na célula, quem sabe você precisa falar um pouquinho menos e ouvir mais o que está chegando quer falar, aquela pessoa que está indo pela primeira vez, pela segunda vez, né? Talvez ela precisa falar um pouquinho mais. Talvez você vai deixar um pouquinho aquele irmão que você conversa todo domingo, mas vai tentar puxar um assunto com aquele convidado que está a primeira vez no culto. Porque nós temos que ter um coração pastoral, de não perder nenhuma. De às vezes colocar as 99 no lugar seguro e ir atrás daquela que está perdida. Pastor, mas minha inclinação é evangelista, é profeta. Todos nós precisamos aprender no novo ano pastoral. Todos nós precisamos aprender a olhar para aquelas pessoas que estão debaixo dos nossos cuidados, aquela pessoa que você está evangelizando, está trazendo, olhar para ela como um filho na fé, um filho que você quer cuidar, um filho que você quer proteger, um filho que você quer amar, um filho que você quer cuidar, um filho que você quer colocar debaixo do seu braço, um filho que você quer sofrer por ele, porque a gente sofre pelos filhos. Quando a gente decide ter um filho, eu demorei para decidir, né? Pedir para Jesus em segundo, mas
É uma decisão por quê? Porque a gente começa a pensar assim, grana? Isso é coisa... passa pela grana, espaço, tempo, saúde, dores. Tudo passa pela cabeça. Que você decida pagar o preço de ter filhos. Que você decida pagar o preço de cuidar de vidas. Que você decida pagar o preço de, às vezes, abrir mão um pouco. Às vezes da sua própria liberdade, às vezes do seu próprio dinheiro, às vezes do seu próprio tempo, para cuidar das ovelhas que nem são tuas, dos filhos que nem são teus, das ovelhas que são de Papai do Céu, dos filhos que são de Pai Eterno. E quando eles ratear, quando eles pisar na bola, a gente continua amando. Dificulta o relacionamento? Sim. Mas o amor continua. Em nome de Jesus. Amém? Quem quer um coração pastoral? Você quer um coração pastoral? Aleluia. Você quer um coração paterno? Amém? Coração semelhante ao Pai do Céu. Que lá no começo do mundo podia já ter destruído a humanidade e começar de novo, mas Ele amou e continua amando. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. E se você pode, se coloque de pé. Fechar os olhos te ajuda a não se distrair, ficar de pé te ajuda a não dormir. E você pudesse colocar a mão no seu coração e dizer: Senhor, me dá um coração pastoral, Senhor. Senhor, me dá um coração pastoral, Senhor. Me dá um coração que realmente ama as pessoas. Me dá um coração que realmente se importa com as pessoas. Me dá um coração, Senhor, que realmente quer cuidar, amar as pessoas, Senhor. Perdoa, Senhor, que às vezes nós falhamos na área pastoral. Às vezes, Senhor Deus amado, nós fazemos de tudo para evangelizar, para que ela seja batizada no Espírito Santo. Mas às vezes, Senhor, nós precisamos tanto aprender a ouvir a pessoa, a abraçar a pessoa, a jantar com ela. Às vezes nós precisamos tanto aprender a sermos abnegados, abrirmos mão, a integrar a pessoa, a integrar ela, a tornar ela parte da família. Nos ajuda, Senhor. Senhor, vem sobre nós, vem sobre essa igreja, Senhor. Vem sobre nós, nos levantando como uma igreja pastoral, nos levantando como uma igreja, Senhor, que sabe a hora, sim, de acelerar, mas sabe a hora de ir devagar, sabe a hora de colocar uma primeira, sabe a hora de ir um pouco mais devagar, porque o irmão do lado não está conseguindo correr. Nos ajuda a ser aquela igreja que às vezes tem paciência, Senhor, de escutar os traumas, de às vezes ter aqueles momentos daquela conversa sem pressa, de ter aquela conversa oitiva, aquela conversa de escuta, aquela conversa de aconselhamento. Derrama sobre nós, Deus, o dom de palavra de sabedoria, o dom de palavra de conhecimento para nos ajudar a ter revelação sobre os problemas do passado que ainda afetam hoje em dia, e trazer cura e restauração, libertação. Nos ajuda, Senhor, a sermos ajudadores, socorristas, a sermos capazes de dar as nossas coisas ao nosso próximo para auxiliar. Nos ajuda a ser uma igreja que vive em paz e harmonia, uma igreja onde todo mundo se dá com todo mundo, onde todo mundo ama todo mundo, onde todo mundo gosta de estar junto, uma igreja que tem comunhão, que tem amor, que tem paz, não apenas entre os da célula, mas entre todo mundo. Nos dá o sonho pastoral de ver uma grande família de fé, unida por um mesmo propósito. Senhor, nos ajuda a ser aquela igreja que quando alguém olha de fora diz como eles são unidos, como eles são harmônicos, como eles trabalham junto, como eles são um corpo. Por favor, Senhor, nos perdoa, Senhor, por tantas falhas nessa área pastoral, Senhor. E mesmo aqueles que têm algum tipo de inclinação às outras áreas, nos dá um coração pastoral. Porque o Senhor é pastor e nós precisamos aprender a pastorear também. O Senhor é o nosso pastor e nós queremos ser verdadeiros pais e mães para essa geração. Amá-los e cuidá-los com amor sacrificial, Senhor. Assim como o Senhor foi o nosso pastor e deu a sua vida por nós,
nos ensina a amar as pessoas. A tua palavra diz que o Senhor já derramou sobre nós esse amor. Então nós já temos esse amor, nos ajuda agora a manifestar esse amor. Nos ajuda, Senhor, a lembrar daquelas pessoas que nós estamos precisando ir lá conversar. Nos ajuda, Senhor, a aprender a cozinhar e convidar as pessoas para fazer refeições nas nossas casas. Nos ajuda a dedicar tempo, dinheiro. Nos ajuda a colocar na nossa agenda tempo com os nossos irmãos, Senhor. Nos ajuda a nos dedicarmos uns aos outros, sem ciúmes, mas com carinho, com amor. Nos ajuda a sermos bons ouvintes, ouvintes de verdade, que querem ajudar, Senhor. Pessoas, Senhor, que não quebram o relacionamento pela dificuldade, Senhor, mas que têm a disposição de ter um coração ensinável, um coração grato, um coração obediente, um coração de um verdadeiro pai, de um verdadeiro filho. Porque todo pai também é filho. Assim nós oramos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.